Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Estela. Eu sou a Silene da Silva. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe minha mames pra gente tentar fazer uma maquiagem de Natal. No caso, eu tô com ela aqui pelo Instagram. Ó, dá pra ver, né? Ele é um delineadão vermelho, porque a gente pensou, eu quero fazer uma make pro Natal. Porém, não vou fazer totalmente vermelho. Uma sim e a outra não. A gente vai tentar fazer a mesma técnica, só que trocando um pouco a cor, porque a minha irmã me deu essa sombra líquida, nessa cor aqui, ó. E eu nunca consegui usar ela. Então, vamos tentar, né? Porque se der certo, eu já faço essa make no Natal. Porque o ano passado, a make que eu fiz no Natal, no vídeo, eu fiz ela realmente no Natal, ainda fiz na minha irmã e eu acho que da minha mãe, eu não lembro. Eu fiz também, né? Uhum. Foi nós três que ela usou tudo vermelhão. Então, bora lá, pra começar. Então, né, gente, a partir daqui eu vou começar a narrar, pois ficou muito longo esse vídeo e ficou muito bagunçado, mas pra começar, né, eu expliquei que a gente já tinha lavado o rosto com sabonete próprio pra pele, peguei o hidratante e fui atrás da pazinha, pois tinha esquecido, né, minha mãe tava conversando aí, a gente ficou conversando bastante. Minha mãe também explicou que, como ela não mexe com maquiagem, né, ela faz só o básico da maquiagem mesmo, então ela ia sempre ir me copiando. A gente acabou espalhando o hidratante com a mão mesmo, porque eu não ia acabar tendo... A gente não ia acabar tendo, né, os 2 pincéis para cada causa um. Aí no primer, como eu tenho 2, eu tenho o Serum, que é da Ruby Rose, e o primer da Max Love, cada causou de um tipo. Então, tipo assim, eu fui explicando pra ela como que ela ia fazendo, e ela foi fazendo sozinha. Vocês vão ver aí, e depois a gente quer a nota de como vai ficar essa maquiagem. Durante o vídeo, eu acabei levantando várias vezes pra poder ir pegando as coisas, porque eu mesmo reunindo tudo o que eu precisava pra poder gravar, eu ainda acabei esquecendo algumas coisas. Então, eu mostrei, né, alguns produtos, a base, a gente usou a base da Luisance, a minha é 03 e a da minha mãe é 04. Porém, vocês vão ver aí que vai correr um erro, pois a minha base ficou num tom muito diferente da minha pele. Porém, quando eu comprei, ela fica certinho, só que no vídeo ficou muito estourada branca por conta da filmagem. Vocês vão ver, eu fiquei com palhaçada, eu fui atrás pra poder tirar, né, ó, da minha mãe ainda ficou certinho, apesar que tava um pouquinho branca também no vídeo, só que pessoalmente tava na cor certa. A iluminação que acabou desfavorecendo um pouco a tonalidade da base, então acabei tendo que tirar toda a base e perdi, né, a hidratação que eu já tinha feito na minha pele, então eu tive que repassar eu não passei o hidratante, mas passei o primer. Então fui passando, espalhando com o pincel rapidão, porque minha mãe já estava bem mais adiantada, né? Ela espalhou tudo certinho. Fomos pro corretivo, eu fui explicar pra minha mãe como que era pra passar, ela ainda acabou meio que passando na onde ainda um pouquinho errado. Eu fui repassar a base, acabei passando de outra tonalidade de base e ainda fiquei novamente com a tonalidade de base errada. Tentei espalhar, tipo, pra ficar bom, só que não ficou tão legal, porém... No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou e ela realmente ficou boa, tá? Ficou aí meio esquisito, mas depois ela dá certo. Aí minha mãe espalhou todo o corretivo dela, né? Gente, inclusive nessa parte deu uma cortada, pois eu passei meu corretivo, espalhei e o vídeo simplesmente começou a gravar e parou, então ficou perdido esse pedaço. Porém, a gente continuou seguindo com a maquiagem, a gente sempre tava explicando, então a gente passou o pó. Depois do corretivo, eu não sou maquiadora nem nada, tudo que eu aprendi de maquiagem foi eu me maquiando sozinha, vendo vídeo de maquiagem, e nem mesmo assim ainda continuo fazendo algumas coisas erradas, né? Então, a gente passou o pó, e eu gosto, né, de colocar assim, quando eu faço sombra, e deixo ali um pouco de pó, que é o pó translúcido, pra poder, quando eu fosse passar a sombra, não caísse ali. E que na hora que fosse tirar, né, a sombra que caiu ali não ficasse muito espalhada. Acontece que no início do vídeo eu tava pensando numa maquiagem e aconteceu que depois eu troquei totalmente a maquiagem, fui pra outra tonalidade. Então, como eu queria usar aquela sombra líquida, que nem eu falei no começo do vídeo, eu acabei trocando, minha mãe mostrando aí a paleta de iluminador, porque eu tava pensando quais tonalidades eu ia conseguir usar, e o iluminador eu tava acabando pensando se eu poderia usar ele ou não. Aí depois de escolhido, pensado qual tonalidade de sombra a gente ia utilizar, eu comecei a pegar. Peguei com um pincelzinho, que ele é um pouquinho firmezinho, né, a ponta dele, então ele é
Ele fica ótimo pra poder tá depositando a sombra na pálpebra. E eu esqueci de passar o primer de sombra, né, no olho, porque eu já tinha passado, como eu passei corretivo um pouco ali, então já deu pra poder conseguir pigmentar. Fui explicando pra minha mãe como que era pra fazer, e também a parte de esfumar, né, então, ó, vocês viram aí que ela fez tudo sozinha, essa parte de esfumar os olhos. Então, eu depositei a sombra, dei uma esfumada, né, pra ficar bonitinho. Sempre explicando pra ela como que era pra fazer, e depois a gente fez todo esse processo no outro olho. Com uma única sombra, a gente fez esse processo. A gente também tava utilizando os espelhinhos, né? Então a gente tanto tava utilizando um espelhinho pequeno, quanto olhando no espelho do fundo, né? Pra poder conseguir enxergar melhor. Minha tom de base aí sempre mostrando que tava no tom errado, porém tava tentando acertar. E fui atrás de mais pincel. Catei um monte de pincel e no final tive que ir atrás de mais por conta da sombra líquida, né? Que eu não ia passar com o próprio pincel que vem nela. Então eu fui atrás de um pincel que ficasse legal. E fui estudar como que eu iria fazer o delineado com ela. No caso, eu não fiz um delineado com ela. Eu tava pensando que seria um delineado, só que acabei mudando. Então, o que eu fiz foi fazer um semi-cut. Eu acho que é assim que fala, gente. Desculpa aí se eu estiver falando errado. Com ela, né, pra poder ficar legal. E depois dela, eu acabei catando uma sombra que era na mesma tonalidade que ela, só que sendo opaca. E coloquei no finalzinho pra poder dar uma espalhada e não ficar, tipo, aquela parte reta. Então, deu uma esfumadinha ali, que meio que deu uma juntada nas duas sombras. Eu fui pra frente, né, expliquei como que era que eu tava fazendo, só que como eu resolvi depois acelerar o vídeo, aí que agora eu tô explicando pra vocês. Então, mostrei pra minha mãe como que era pra fazer, expliquei pra ela a parte que era pra ela tá colocando a sombra líquida, e ela foi fazendo sozinha, só nesse pedacinho aí que eu fui ajudar ela, por conta que não tava o desenhadinho bem bonitinho, aí deu uma ajudadinha, mas ela fez a maior parte sozinha de todo o trabalho, né? Então, a sombra líquida eu já comecei a fazer no outro olho também. Uma coisa sobre sombra líquida, não gostei muito de trabalhar com ela, porque o olho fica parecendo que tá grudando. Não sei se é porque é a primeira vez que eu usei. Vou tentar fazer mais maquiagens com ela pra poder estar testando isso. Todo o processo da maquiagem, sempre uma coisa que eu ia fazendo, eu ia explicando pra minha mãe, e ela ia fazendo sozinha também, a parte dela. E eu mostrei ali, né, eu retirei o excesso de pó que tava ali depositado embaixo. E já fui pra parte de baixo do olho. Eu não passei lápis de olho de nenhuma tonalidade, eu só fui catando a mesma tonalidade de sombra marrom, que foi passada primeiro, dando uma esfumadinha embaixo, na linha, próximo da linha d'água, né? Mas acabou que eu acabei passando muito perto da linha d'água, eu fui explicar pra minha mãe como que era pra ela passar, e explicando também pra ela não passar muito perto da linha d'água, pra poder não entrar dentro do olho, porque senão fica incomodando. Aí eu expliquei pra ela, né, o jeito dela pegar no pincel pra poder ficar com mais facilidade pra fazer. Ela fez aí tudo certinho. E eu tô parecendo um fantasminha com essa base bem clara, né? Mas que depois ficou legal, eu juro pra vocês. Aí eu fiz o pontinho de iluminação no olho, né, ali. Aí eu fiz com uma sombra que era uma tonalidade bem clarinha. Minha mãe também fez. De sobrancelha, a gente acabou não fazendo, pois eu tenho que comprar uma nova paletinha de sobrancelha, pois a minha estragou, tá ruim. Então, como não tá dando pra utilizar, acabei não passando. Fiz o contorno. A minha mãe foi brincar com a minha cachorrinha, né? Fiz um contorno ali do jeito que eu sempre faço quando eu faço maquiagem, né? Então, também expliquei pra minha mãe como que era a linha que mais ou menos ela tinha que passar. É aquele negócio. O que eu aprendi foi vendo outras pessoas fazendo e fazendo em mim mesma. Então, nem sempre que eu tava fazendo tava certo. Passei blush. O blush eu passei muito pouquinho porque ele é muito pigmentado. Se fosse pegar muito produto, ia acabar colocando muito em excesso. Depois do blush, eu vou pro iluminador, que eu passo, né, no ossinho. E eu gosto bastante de estar utilizando esse que eu tenho, porque ele tem várias tonalidades. E o tomzinho que eu uso, ele é tipo um rosé, que fica muito maravilhoso. Aí eu também passo na pontinha do nariz, no pauzinho do nariz e nos biquinhos da boca, quando eu passo o batom, que dá aquele charminho.
E enquanto a minha mãe tava passando o iluminador dela, eu tentei catar uma tonalidade de pó um pouquinho mais escura pra poder tentar dar uma corrigida na minha pele que tava muito clara. Aí eu passei o Curvex e depois passei o rímel. Nessa maquiagem ficaria lindo, maravilhoso, uns cílios. Porém, eu acabei não colocando porque a gente também tava se maquiando aqui dentro de casa, não ia sair pra canto nenhum. Então era só mais um teste de maquiagem. Acabei não gastando meus cílios nisso, assim. Mas no dia do Natal, né, se eu for usar essa make, eu sim vou colocar uns cílios. Então ali, ó, como vocês viram aí, tentei passar um contorno pra poder dar uma ajeitada. Eu olhando no espelho, estava maravilhoso. E aí já estavam finalizando a maquiagem, né? Fui passar o batom vermelho, que inclusive adoro batom vermelho. E eu gosto bastante porque eu passo batom vermelho sem precisar tirar borrada nem nada de tanta prática que eu já peguei. Minha mãe utilizou a mesma tonalidade de batom. E pra vocês verem como a maquiagem que a gente acabou fazendo não foi nada a ver com o que a gente estava pensando no início, né? Mas deu certo. Então, né, gente, vocês perceberam aí que eu e ela, a gente acabou conversando bastante durante o vídeo, pois eu estava explicando a maquiagem, porém o vídeo ia ficar muito longo, então eu resolvi fazer assim. Narrei, né, expliquei pra vocês o que eu tava fazendo. Ia fazer uma coisa, depois troquei, depois no final troquei de novo, né. Olha aqui como ficou. Ó. Eu filmei um takezinho aí da minha make separado. Porque como eu tô ficando aqui muito branca e pessoalmente eu tô no tom da minha pele normal, não tô tão branca, fica melhor, né? Então, né, como vocês podem ver, não ficou tão branco como no vídeo fica aparentando. O da Mamis também vai estar filmado. Então a gente só veio aqui pra finalizar e encerrar esse vídeo, ó. E aí, gente, quanto que ela merece? Porque ela fala que ela não se maqueia. Tá, então ela fez Assim tudo agora. não. Com iluminador, blush. Contorno. Então a gente fez aqui. A gente só não colocou cílios, eu queria pôr, mas por conta do horário, E né, nem gente? Ó, passemos também... Como é que chama? fixador. Fixador E na... o de sobrancelha, o meu, eu tenho que comprar outro. E o meu lápis tá pra fazer a ponta. Então, algumas Então, coisas tá ó. faltando. Ó, são 10 horas e a gente começou. Eram 8 horas quase. Ó, aí a minha sobrancelha, ela tem umas falhinhas aqui, inclusive eu já marquei até com a moça que eu vou fazer, né? Com rena, porque ela é muito falhadinha e pouquinha, então tem que fazer pra dar um tchan. Os cílios eu realmente peguei pra gente tentar colocar. Só que... cansadas estamos. Só que vai ter um segundo vídeo de make pra Natal. Aí nesse segundo vídeo eu vou lá e coloco os cílios, tá, gente? Mas qual é a nota das nossas makes? Lembrando, a gente não é maquiadora. Nunca fizemos curso para isso. Aprendemos tudo sozinho, então algumas coisas a gente sempre vai errar. Né? A pessoa que errou no tom da base 2 vezes. 2 vezes não, uma porque agora eu tô no tom certo, só que no vídeo tá muito claro. Mas... E no Natal a gente vai fazer uma makezinha também pra ficar em casa, porque nós não vamos sair, né? No Natal vai ter vlog de Arrume-se Comigo pro Natal, então eu mostro meu look, mostro o look da minha mãe, como que a gente vai estar maquiada, né? Se vai ser uma dessas duas ideias que a gente vai estar dos vídeos que eu vou postar. Eu não vou postar vídeo de ideias de look esse ano, vai ser 2 makes, vai ser combo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do meu batom. Eu gostei. Lindo, né? Mas Vermelho. no dia a dia eu não usaria. Eu Também- já usei batom vermelho escuro pra Também pra nem sair dá no pra dia a dia. usar porque a gente sai, põe a máscara. Então não dá pra passar um batom desse de máscara, né? Então, E eu consegui usar esse negócio aqui que tanto que eu queria. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta o que vocês acharam, dá uma gostaram nota da aí minha pra nossa coroa? make. Ó, minha coroa, ó, minha coroa, ó. Ela adorou essa coroa. Essa coroa foi de uma apresentação minha, tá, gente? Minha coroa, olha. Nossa, lindinha! É, a coroa tá no meio da testa, né? Então, mas eu ajeitei, ó. Deixa aí nos comentários também se vocês gostaram da coroa. Então aí... E como ficou minha make, né? Porque ela tava me explicando aqui onde que ia pôr, onde que começava, iluminador, tá bom? Então é isso, gente.
Até o próximo vídeo. Tchau!